Boa noite, boa noite a todos, Jaque, boa noite Evandro, boa noite Omate. Nós estamos aqui aguardando o professor Flávio Quinot Pedron, que é um professor doutor pela UFMG. Boa noite, Thiago, que vai falar aqui conosco sobre os tribunais online. Só aguardar aqui a entrada dele. Boa noite, Oliver. Boa noite, Rafael. O Flávio está aqui. Vamos ver aqui. Vamos chamar aqui o professor. Olá, Dierli. Flávio, como estamos? Tudo bom? Como é que você está? Tudo ótimo com você. Tudo bom. É a família Gabriel, Lulu, Camila. Todo mundo ótimo. Aí também tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo excelente. Luísa, tudo ótimo? Tudo. Isadora tocando terror, como sempre. Então tá bom. Hoje é uma satisfação aqui receber no programa de pós-graduação da PUC Minas, na linha O Processo na Constituição do Estado Democrático de Direito, o professor Flávio Quinot Pedron. O professor Flávio é mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Ele é professor vinculado ao programa de pós-graduação do Estado da Bahia e é professor da PUC Minas e é um grande amigo e sem qualquer, digamos assim, favor, um dos maiores constitucionalistas e processualistas desse país. E eu o convidei para falar para nós um pouco sobre uma questão muito relevante. O meu amigo César Cury está sempre aqui conosco, também um entusiasta do tema, qual seja o estudo dos chamados tribunais online. E, na verdade, Flávio, eu queria discutir com você um aspecto muito relevante, qual seja, nós, com o avanço da pandemia, nós tivemos, por óbvio, uma tendência muito evidente de, digamos assim, de aceleração da virada tecnológica no direito processual. Isso quer dizer que todas aquelas tendências de automação e transformação em torno do direito processual, eles se aceleraram, tem toda a discussão na atualidade em torno das audiências por videoconferência, da questão da hiperoralidade, da tendência, inclusive, de ampliação dos meios de online dispute resolution, de ODR. E só que toda essa temática, ela vem embasada numa determinada linha teórica, capitaneada por um grande professor, o professor Richard Susskind, que tem uma obra de referência publicada no final do ano passado, Online Court and Future of Justice, e ele também já tinha vários livros mais antigos, Tomorrow Lawyers, no qual ele sempre faz uma alusão ao fato de que os tribunais online, na verdade, e os próprios tribunais, eles não seriam tão somente, ou ele estabelece, na verdade, uma digressão. Se os tribunais seriam um local ou seriam um serviço. E essa perspectiva, e eu creio que você também coadune com essa perspectiva, e eu queria que você falasse um pouco dela, ela me parece um tanto quanto redutora, e me parece que o professor Susskind, ele acaba confundindo jurisdição com processo, e ele coloca em alguma medida a discussão, um reducionismo da busca dos tribunais, como se o objetivo fosse tão somente o de entregar um resultado qualquer ao cidadão. Uhum. E nós temos uma percepção de que o processo é uma garantia, de que a própria jurisdição exerce uma função fundamental de garantia dos direitos fundamentais. Então, eu propus a você, e você aceitou prontamente, uma discussão exatamente sobre essa questão. Qual que é o papel da jurisdição constitucional na atualidade? E será que eu poderia reduzir a função dos tribunais a tão somente a função de ser um local ou de ser um serviço?
palavra está contigo, meu amigo. Bom, Dierle, muitíssimo obrigado pelo convite e acho que, mais ainda, muitíssimo obrigado pelo tema. Eu acho que esse é um tema que casa com as suas pesquisas, com as pesquisas que nós temos em comum, inclusive, e que nos permitem uma reflexão que toca, talvez, no ponto nervoso do nosso momento. É indiscutível, como você mesmo colocou. Nós estamos vivendo uma espécie de... Vou fazer aqui uma paráfrase, né, como diria lá o Aldous Huxley, uma espécie de admirável mundo novo, ou talvez um abominável mundo novo. E por isso mesmo, esse cenário, ele nos lança cotidianamente desafios. É inegável que a atividade jurisdicional ela está desafiada. Assim como nós, advogados, professores e diversas áreas do direito e não do direito, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar em termos de história. E o que acontece? Esse desafio ele precisa ser olhado, eu diria, por uma perspectiva interna e por uma perspectiva externa. Ou seja, eu pretendo dividir, digamos assim, a minha abordagem, de certa maneira, a uma discussão que remete às bases da legitimidade do direito e, consequentemente, a um papel que essa jurisdição tem interna à reprodução dessa legitimidade. E, por outro lado, a gente tem que pensar que há uma questão aqui que talvez uma sociologia jurídica trazida por um autor do aporte de Nicholas Luhmann nos traga também um olhar externo, né? Então, na realidade, a coisa tem uma dupla moeda. A gente pode ver por dentro, a gente pode ver por fora, e os dois lados dessa moeda eles são altamente enigmáticos, polêmicos e extremamente relevantes para o momento em que nós estamos vivendo. Acho que o desafio dos tribunais online, né, é uma realidade. Eu acho que, e aí, né, eu cito você, a tecnologia ela é irrefreável, a tecnologia ela veio para ficar, a tecnologia faz parte do sonho da humanidade, e longe de mim parecer alguém que tem uma certa algeriza da tecnologia, ao contrário, ou seja, eu sou um grande entusiasta da tecnologia, mas a tecnologia, de uma maneira geral, ela tem que ser vista como uma ferramenta. E as ferramentas elas podem servir para várias coisas ao mesmo tempo. Tudo depende das vontades, interesses, vieses daquele que utiliza essa tecnologia e que utiliza essa ferramenta. O Susskind, ele lança para nós uma pergunta e uma reflexão extremamente importante, né? Quer dizer, se a gente pega o desenvolvimento que essa obra, o Online Courts, lança para nós, ela está nos propondo uma reflexão acerca de como, num cenário em que a atividade jurisdicional ela passa por uma transformação provocada por fatores mais externos do que internos. É óbvio que desde antes da discussão da pandemia já se discutia a propositura de tribunais online, e aí a gente tem vários projetos pilotos sendo desenvolvidos dentro e fora do país, é claro. E tem tribunais em pleno funcionamento, como os tribunais de internet da China, o Tribunal de British Columbia do Canadá, desde 2016, inclusive com resultados com muita consistência, inclusive promovendo uma inclusão de uma série de etapas de filtragem, uma etapa, inclusive, de assistência tecnológica para as partes, ou seja, o próprio cidadão já vê formas de resolver seu conflito, tem uma primeira etapa ali de fornecimento de informações, todas feitas por máquinas, por bots, e aí se isso se frustra, entra numa fase na qual há uma mediação, uma interação com profissionais especializados, e ainda, se isso ainda não basta, eu chego a uma fase decisória. Mas eu tenho, inclusive, uma moldagem que mais ou menos sempre é mais ou menos a mesma, desde o projeto Modria, lá do eBay, do Colin Rule, passando pelo próprio modelo proposto nesse tribunal de British Columbia, no Canadá, a própria proposta do Susskind, que ele desenvolveu de 2015 e que, a partir agora de 2020, em alguma medida vai ser implementada na Inglaterra, todas mais ou menos criam as mesmas fases procedimentais
para essa nova perspectiva de um tribunal online. Ou seja, eu tenho Sim. uma etapa tecnológica, uma etapa algorítmica, mesclada com uma etapa de participação de conciliadores, mediadores, profissionais e de decisores. Antes de passar a palavra para você, aqui só fazer uma série de saudações aqui, um monte de gente, Pedro Bentes, o Vitor, o Hugo, muita gente aqui entrando, e eu vou mandando um abraço aos poucos aqui para todos. A palavra está contigo. Eu mando um abraço também para todos esses grandes amigos que fizeram aqui a gentileza de nos ouvir e participar dessa interlocução. Fontinelli também está aqui, grande amigo lá da Bahia. Mas olha só, Dierle, todos esses modelos, né, como a gente está falando aqui, propostos pelo Sky e também implementados de uma forma ou de outra, pelo menos a nível externo, né, eles trabalham talvez sobre uma base ideológica comum. Ou seja, a gente está importando mecanismos típicos das experiências das Online Dispute Resolution. É um algoritmo modificado, mas a base ela vai funcionar mais ou menos por aí. Esses tribunais, né, eu acho que, acima de tudo, quando a gente pensa a nível de Brasil, eles representam um abraço grande que a atividade jurisdicional está dando como uma espécie de força-tarefa para modificar sua imagem perante a população, para vender aqui uma ideia de um acesso à justiça, né? Essa é também um certo questionamento que o Susskind está fazendo na obra dele, quer dizer, estamos garantindo o acesso à justiça. E aí a gente entra num ponto em que as minhas pesquisas, as suas pesquisas, sempre passam aqui, que é a ideia de que não é qualquer acesso à justiça que necessariamente deve ser levado em conta. Né? Ou seja, o acesso à justiça ele não pode ser interpretado meramente como um direito a peticionar, a instaurar um procedimento e que esse procedimento ele vai se desenvolvendo de uma maneira um tanto quanto automática aqui dentro desse, seja desse algoritmo, seja de onde quer que seja. Né? Havendo ou não influências pelas máquinas, há que se pensar na qualidade dessa atividade jurisdicional. E aí a sua provocação ela é muito séria, né? Porque nós viemos de uma grande tradição em que a atividade jurisdicional e a figura do processo, enquanto figura epistêmica, não só de uma teoria geral do processo, mas de uma teoria do direito de maneira mais ampla, ela é muitas vezes confundida. Né? Então há uma aposta nessa confusão, há uma aposta de que os tribunais eles vão então se modernizar ao longo desse desafio das cortes online, e aqui uma certa energia utópica sendo lançada para que esse desafio venha se concretizar. Há uma propaganda apoiada numa estatística muito forte que a gente vem assistindo. Né? E, consequentemente, a nível de Brasil, a gente vê, pelos dados do CNJ, um aumento de orçamento que os tribunais estão implementando para exatamente colocar essas tecnologias para funcionar. O grande problema, né, é que a gente... Bom, aí, acho que tanto eu quanto você, nós somos muito céticos com relação apenas aos dados numéricos estatísticos. Ou seja, essa preocupação de que estamos julgando mais rápido, ou estamos julgando uma maior quantidade, seja com um sistema misto ou não, nos coloca sérios problemas e sérios questionamentos. Há sempre, né, eu acho que a nossa conversa, do ponto de vista interno, vamos colocar aqui, ela é mediada por uma preocupação de respeito com um modelo constitucional de processo em que eu tenha garantias do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação das decisões, de uma isonomia entre os litigantes, o que é algo muito importante, né? E que esse modelo dos tribunais online nos coloca um tanto quanto desafiado. Eu digo que eu acho que, principalmente, o princípio da isonomia, ele fica bastante desafiado. Ou seja, para usar aqui uma expressão do Mark Galanter aqui, e eu trabalhava no meu PPGD na semana passada exatamente com... Voltou. Bom, voltou. Eu estava falando que eu trabalhava
exatamente no meu PPGD na semana passada, com o texto do Mark Galanter, exatamente com um título muito sugestivo que diz que quem tem mais pode mais. E aí, exatamente, ele estava discutindo a realidade de que a gente tem, no ambiente do processo, um conjunto de litigantes habituais, de repeat players, que eles conseguem julgar esse jogo e eles têm condições e cacife para bancar, principalmente, todos os desafios que essa tecnologia pode nos fornecer. Por outro lado, o modelo que o Susskind ele quer apresentar de cortes online é, num primeiro momento, sedutor, porque ele diz que, seguindo aqui uma certa ideologia que parece, né, algo tipo senso comum, de que, na realidade, se nós informatizarmos as coisas, as burocracias são retiradas do meio do caminho e o fluxo processual, o fluxo da atividade jurisdicional, ele consegue se desenvolver com muito sucesso. E é engraçado, né, porque, em parte, é vendido que um dos canais de obstrução somos nós, os advogados. Ou seja, se a gente investe num mecanismo que pode permitir que o próprio cidadão, através, seja de um mecanismo guiado por robôs, ou seja, por um mecanismo guiado por seres humanos, utilizando um aplicativo ou um universo de formalizações, ele consegue fazer a sua postulação, isso pode ser vendido como algo positivo, né? E essa tecnologia ela tem esse outro lado, talvez aqui um tanto quanto perverso, que escapa, né, ao elemento crítico do senso comum. E aí, né, quando a gente pensa que, olha, então vai ser mais fácil garantirmos acesso à justiça, vai ser mais fácil que pessoas entrem para realizar aqui as suas reivindicações perante o Poder Judiciário, que parece, a um primeiro momento, acolhê-las. Se a gente pensar de novo com Galanter, a gente pode ficar com um pouco de pé atrás. Porque... na verdade, tem duas ponderações aí que eu acho muito precisas. Primeiro, essa aproximação que você faz em relação àquela teoria lá da década de 70, ainda do Mark Galanter, dessa divisão entre os litigantes habituais. Então, os grandes litigantes que estão todos os dias no Poder Judiciário são litigantes repetitivos. E os eles conhecem a regra do jogo. Eventuais, eles além disso, quando eu agrego a isso tecnologia, eles começam a ter acesso em um privilégio informacional, porque eles conseguem parametrizar dados e permitir, inclusive, juízos preditivos de como determinados juízes decidem sobre determinada matéria, que auxilia, às vezes, a própria construção de uma plataforma por eles próprios desenvolvida, para auxiliar, inclusive, na obtenção de acordos. E no campo do próprio trâmite processual, isso também dá um privilégio informacional muito consistente. Então, esse é um aspecto muito, muito importante. Em relação à própria noção do Susskind, que é uma das teses principais dele, que isso vai induzir maior acesso à justiça, porque as pessoas, em média, muitas pessoas, milhões de pessoas não têm acesso à jurisdição, e ele tem razão nesse aspecto, mas a fala de que a tecnologia em si induziria isso é uma fala também que simplifica o problema, porque, ordinariamente, muitas pessoas não têm acesso à conexão. Inclusive, tem uma pesquisa muito recente aqui no Brasil mostrando que tem um coeficiente enorme de pessoas que não têm acesso à internet, que tem problema de dados, tem problema de conexão, tem problemas de instrumental para se valer disso. E o próprio caso aqui da pandemia, do benefício que foi concedido pelo governo, que muitas pessoas se aglomeraram de frente às agências da Caixa Econômica exatamente porque não conseguiam extrair dos seus aplicativos, ou porque não tinha conexão, extrair um QR Code que ele poderia ir numa lotérica e receber os R$600 que ali estavam sendo concedidos. Ou seja, a realidade da população brasileira é muito, muito complicada, a desigualdade social é muito grande, e a gente não pode parametrizar o sistema pensando só no nosso horizonte. São vários Brasis. E mais do que isso, quando a gente pensa em aglutinar a tecnologia, que também eu sou entusiasta, você sabe disso, estou falando disso para todos os lados, nós vamos perceber, inclusive, que tem vários tipos de litigância. Para determinados tipos de litigância repetitiva, já estruturada, na qual eu já tenho um quadro até de simplicidade do julgamento, em alguma medida,
você pode até pensar em algum nível de tecnologia nesse aspecto, até do processo, talvez ponta a ponta, com aportes tecnológicos. Mas você ampliar isso para causas envolvendo direitos fundamentais, envolvendo a obtenção de direitos básicos do cidadão, ou até problemas um pouco mais complicados, a gente tem que olhar com muita parcimônia. Talvez até aglutinar etapas de ODR, que talvez seja interessante, ou até tem uma defesa de uma diferenciação procedimental pela tecnologia, eu acho viável, do ponto de vista técnico-processual, se aglutinar, até porque tem etapas que podem ser automatizadas. Você pensa, por exemplo, na execução, as etapas de levar a cabo bloqueios eletrônicos, o próprio trâmite de determinadas, automatizar o próprio trâmite do procedimento em alguns aspectos também é importante. Você mataria tempos mortos, e isso é tecnicamente possível, mas a gente tem que ir com muita parcimônia em torno disso. Saudar aqui a professora Camila Paulinelli, também, que está aqui nos assistindo, tem um texto maravilhoso no livro que nós co-escrevemos pela editora Juspódio. É um prazer tê-la aqui. E o Omate também aqui entrou algumas vezes falando para mandar um abraço para você, que ele está aqui, professor José Emílio Omate. Mas perceba, uma coisa que eu queria aqui pontuar aqui com você, e voltando até para o nosso tema da live, dentro desse arcabouço, a noção de tribunal que o Susskind apresenta e a noção de jurisdição, que em alguma medida despreza todo um quadro desde a virada constitucional do segundo pós-guerra, que mudou o próprio perfil da jurisdição e que mudou o perfil da litigância a partir daquele momento, porque até aquele momento o processo civil, que em alguma medida foi gestado, os seus institutos principais, ainda nós costumeiramente nos valemos lá e falamos do conceito de jurisdição do Piovenda, do Carnelucci, como, na verdade, e são autores importantíssimos que tiveram uma contribuição muito grande, mas uma época em que a função jurisdicional era limitada para questões no campo do processo civil predominantemente patrimoniais e bipolares. Eu não tinha conflitos complexos, envolvendo interesses múltiplos. A própria função jurisdicional era limitada principalmente no campo do processo civil para matérias predominantemente patrimoniais. Então, não te parece que, em alguma medida, nós estamos diante de uma situação na qual esse conceito acaba retornando para uma noção de jurisdição que nós já abandonamos ela há muito tempo, ou que, melhor dizendo, ela se tornou insuficiente, especialmente no segundo pós-guerra e hoje, no século XXI, muito mais? Olha, Gerli, com certeza, né, eu acho que, de fato, as bases em que essa defesa ela se ancora necessariamente com um modelo, que é um modelo de que esses tribunais online, com ou sem, na maior ou na menor medida, intervenção humana, né, até mesmo com uma etapa, talvez, de julgamento por máquinas, ele acaba demonstrando um papel de insuficiência da participação das partes, de desvalorização do próprio contraditório, entendido na sua perspectiva substantiva. Me preocupa muito que propostas como estas voltem a trabalhar novamente, primeiro, a ideia de que a finalidade da jurisdição é única e exclusivamente, né, vamos colocar aqui, aplicar o direito, sem questionar o que é que nós estamos chamando de direito e como é que essa aplicação se constrói a partir de um ambiente processualizado, ou de que, na realidade, o elemento principal da atividade jurisdicional é solucionar, como você mesmo cita aqui, Carnelucci, um conflito, de qualquer forma, né? E aí isso é muito perigoso, porque determinadas soluções, até mesmo aparentemente negociadas, elas podem ter por detrás elementos coercitivos. Então, consequentemente, a gente não tem aqui uma dimensão, porque exatamente determinados litigantes, eles podem, como você mesmo colocou, acesso a informações importantes, e eles mapeiam as melhores situações para fazer as suas propostas e, consequentemente, obter os melhores acordos. Então, a atividade ela se esvazia do ponto de vista de uma reflexão acerca do direito. Isso, se a gente olha agora para um olhar externo, isso traz sérios problemas do ponto de vista de uma construção e de uma reprodução da linguagem jurídica enquanto sistema. Toda essa teoria
vamos colocar aqui, tradicional da jurisdição, que vem aí caminhando do pós-Primeira Guerra para o pós-Segunda Guerra, é uma perspectiva de enxergar a atividade jurisdicional muito mais como um mero serviço, né? E por isso mesmo a gente vai falar em prestação jurisdicional e etc., como se nós fôssemos clientes desse poder judiciário. E, enquanto clientes, a nossa esfera de participação ela é muito pequena e ela é desvalorizada na sua excelência. Toda a reivindicação que o movimento teórico do qual nós nos engajamos é exatamente para o modelo que saia desse clientelismo judiciário, que permita, então, o elemento protagonista até como um elemento de reflexão. Ou seja, o espaço do processo e o espaço da jurisdição não deixa de ser aqui um locus para a nossa reflexão acerca do que é o direito. E representa um elemento fundamental para a construção de um conceito de democracia, né? Um conceito de cidadania a partir do espaço do processo. Do ponto de vista interno, isso é fundamental. Isso é fundamental para o fortalecimento do sistema do direito. Ou seja, é uma forma do sistema do direito ocupando o papel que ele vem ocupar enquanto um elemento do mundo da vida, que, para trazer uma perspectiva habermasiana, ele consegue garantir legitimidade e ele consegue garantir proteção a direitos fundamentais. De um outro ponto de vista externo, né, aqui, numa perspectiva, por exemplo, lumaniana, nós vamos assistir também que esse mesmo período em que nós viemos do pós-Primeira Guerra para o pós-Segunda Guerra, desloca a função de reprogramação e de desenvolvimento da função que o direito, enquanto sistema social, vem ocupar na sociedade, como o Mate está dizendo, com Luma aqui, na descrição lumaniana, é um papel extremamente importante em que a gente inverte os polos. Ou seja, a atividade jurisdicional, que tradicionalmente ela era periferia, ela vem para o centro do sistema do direito e, consequentemente, a atividade do parlamento caminha para a periferia. E, se nós ela garante, inclusive, a própria autonomia do direito. Na verdade, Exato. A função jurisdicional, ela, em alguma medida, ela teria a função, dentro da própria perspectiva lumaniana, de garantir essa autonomia em relação aos outros sistemas, o econômico e o político. E, de alguns anos para cá, inclusive, essa autonomia vem sofrendo um grau de irritabilidade e que essa própria postura de retorno a uma função periférica da jurisdição, como essa noção de que o judiciário seria só um mero serviço, ou seja, esse é um serviço que pode ser prestado em qualquer âmbito, sem grandes preocupações garantísticas dos próprios direitos fundamentais que são a base da própria construção do sistema processual, em alguma medida você faz com que o judiciário passe a ser também um ambiente de cooptação dos outros sistemas, do sistema econômico, do sistema político, e a função jurisdicional, que no segundo pós-guerra, a partir ali daquela própria ideia de mantença da própria estrutura que foi ali apresentada, claro, com todos os cuidados, porque houve uma preocupação de uma época vocacionada à jurisdição, no segundo pós-guerra, com a criação das novas constituições, ali, a Lei Fundamental de Bonn, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, e com todas as polêmicas em torno desse papel desses tribunais de sobreposição da Suprema Corte, mas, ao mesmo tempo, você abre uma possibilidade mais recentemente dessa cooptação, inclusive, que pode corromper o próprio Código do Direito no âmbito, e aí a autonomia do direito vai se perdendo nisso, dentro dessa própria lógica de reducionista do papel dos próprios tribunais e da própria jurisdição. O que você acha disso? Olha só, Diele, hoje, realmente, eu diria que mais do que uma irritação, porque na perspectiva lumaniana, a irritação ela é natural. Um sistema irrita o outro o tempo inteiro, e tudo depende da capacidade de desenvolvimento de mecanismos em que esses códigos são lidos e traduzidos para cada sistema. O cenário que você relata é um cenário em que, consequentemente, a corrupção do Código do Direito ela está a todo momento ameaçada e fragilizada. E aí, eu diria que é o seguinte, o grande problema é que nós estamos caminhando para um cenário em que o Código do Direito ele vai perdendo a sua função. Ou seja, ele vai deixando de fornecer para nós expectativas de comportamento generalizáveis.
Essas expectativas elas são fundamentais para o funcionamento da sociedade moderna. E quando a gente abraça uma perspectiva, por exemplo, em que há uma corrupção tão forte como a que a gente vem vivendo, seja pelo lado do sistema da economia com o código do dinheiro, seja pelo código do poder que está vindo pelo código da política, a expectativa ela perde o seu sentido. Não é à toa que, possivelmente, agora pensando pelo lado de um autor como Ronald Dworkin, ele vai dizer o pragmatismo está crescendo da forma que está crescendo. Porque o pragmatismo ele só consegue crescer porque ele trabalha com um código corrompido. Ele trabalha exatamente com uma redução em que o direito não é direito, em que a expectativa ela não existe. A expectativa vai ser sempre entregue por um tribunal ou vai ser entregue por um judiciário. E nós, sociedade, mais uma vez, nos tornamos aqui cooptados a aceitar esse tipo de comportamento. Isso é extremamente perigoso, né? Do ponto de vista sociológico, o Código do Direito ele vai sendo corroído e destruído, o direito perde a função em que ele tem para com essa sociedade, e a mesma perspectiva, do ponto de vista interno, esse pragmatismo, ele apresenta respostas fáceis, ele apresenta respostas sedutoras, mas isso não quer dizer que sejam respostas corretas, porque não são respostas ligadas a uma preocupação com legitimidade. A ideia de uma comunidade de princípios, portanto, ela perde o seu senso, mesmo quando Dworkin, ou se a gente quiser, com um autor ligado a uma teoria deontológica como Rawls, e isso favorece mais ainda que, por exemplo, do ponto de vista interno, uma discussão, né, que deveria ser, digamos, a pauta do dia acerca de proteções de minorias fiquem deixadas para escanteio, né, e vão sendo desvalorizadas. À luz de uma teoria pragmatista, torna-se muito mais fácil entender, por exemplo, a redução de direitos como valores, a possibilidade de ampliação de uma discricionariedade judicial e uma série de outros fatores. Né? Até porque a própria perspectiva de que a própria noção de que o direito, na verdade, a Constituição traria uma ordem de valores concreta e homogênea, que foi gestada, inclusive, pelos autores alemães ali na década de 30, inclusive num regime muito peculiar que nós vivenciamos na história ali na década de 30, em alguma medida tinha uma lógica dentro daquele sistema, porque buscava-se uma unidade axiológica, a própria noção de que a leitura do sistema, como, por exemplo, Schmitt vai falar, vai ser feita pelo Führer, ele vai falar qual é a leitura correta do direito, era algo aceitável naquela perspectiva. Mas a partir do momento que a gente vive uma sociedade plural, se você apresenta a própria noção de Constituição como um conjunto de valores e não como um conjunto de normas, eu dependo principalmente dessa noção de preferência, de escolha do decisor, que o pragmatismo, em alguma medida, acaba apresentando, gerando um problema muito sério, inclusive, e uma deturpação do Código do Direito, que aí nós caminhamos com um problema muito sério. E aí, voltando para o nosso ponto, que é o nosso objeto de debate, para a gente não fugir dele, a partir do momento em que eu reduzo o papel do tribunal ou da jurisdição, e essa é uma questão que eu também queria te ouvir, porque, ao que me parece, o Susskind, em alguma medida, ele não está muito preocupado em apresentar uma determinada teoria da jurisdição ou do processo. Ele fala de uma série de questões, justiça procedimental, substantiva, etc. Mas isso não é uma preocupação dele, até porque ele tem uma premissa mais pragmatista mesmo para resolver os problemas de um modo simples. E me parece que a própria noção que a gente caminha com o emprego da tecnologia para tornar e facilitar a vida, em alguma medida, casa com esse momento que nós estamos aqui comentando. E essa própria crise da própria falta de noção de uma teoria da jurisdição. Porque se tem uma coisa que eu falo há muitos anos, e você também, a gente conversa muito sobre isso, é que a partir do segundo pós-guerra nós precisávamos ter criado uma outra teoria da jurisdição. Porque aquelas perspectivas lá Kiovendianas, Fernanutianas, etc., ela não era suficiente para lidar com os desafios que a jurisdição foi convidada, com novos litígios, com novos âmbitos de atuação, inclusive em diálogos institucionais ou até invasões das competências das outras funções estatais.
Só que, nesse momento, nós estamos diante de uma situação muito peculiar em torno desse fenômeno. E isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre os problemas ou os aspectos dessa virada tecnológica, o convite a todo momento de se tornar essa noção de que o tribunal é um serviço, se tornando cada vez mais quase um dogma dentro dos autores aqui dentro do sistema. Então, nós temos uma insuficiência da jurisdição, do próprio conceito de jurisdição, uma problematização da jurisdição, que pode induzir que uma teoria simplificadora como essa, em alguma medida, acabe angariando cada vez mais adeptos e a própria noção do pragmatismo aumente, inclusive, a corrupção que o sistema jurídico vivencia. Queria saudar aqui a professora Ângela Espíndola, nosso amigaço Beclautio, a unanimidade do direito brasileiro. Passo a palavra para você. Bom, antes, um abraço. Saudar o Bernardo Câmara, nosso presidente aqui da Comissão de Processo Civil. Salve, presidente. Da Ângela, minha querida Ângela, minha colega de PPGD, minha colega de projeto de pesquisa, né, onde exatamente a gente tem discutido tanto essa questão do acesso à justiça. Mas, voltando, né, o que acontece é que, no fim das contas, a gente tem uma linha que consegue, de certa maneira, elucidar para a gente, né, que todo esse cenário, ou todo esse pensamento com que propostas como a do Susskind estão surgindo sobre a base de um pragmatismo. E de certa maneira, né, nós naturalizamos esse pragmatismo como talvez a aposta vencedora, talvez, da superação entre o positivismo, o justnaturalismo e coisas do gênero. Principalmente por conta de uma corrupção de código, por conta de toda uma tradição que, por exemplo, você denuncia muito bem na sua tese, de um neoliberalismo que vem para dentro do processo e para a atividade jurisdicional, e um momento, né, em que, de certa maneira, parece ter entrado no pano de fundo da sociedade dessa busca desenfreada por atingir e por imprimir cada vez com aceleração uma ideia de eficiência, mas uma eficiência absolutamente numérica. E, consequentemente, quando os tribunais online eles são apresentados para nós, e aqui eu estou usando, na realidade, a ideia de tribunais online, se me permite uma certa licença poética, para designar tanto essa proposta do Susskind de uma estrutura jurisdicional sem papel e 100% online, com a maior medida a utilização de máquinas, até mesmo a utilização de máquinas no processo decisório. Né? Vamos chamar aqui de judiciário desse mundo novo nosso. Eles todos bebem na mesma fonte. E eles todos se apoiam na ideia de um pragmatismo que se alimenta vamos dizer, de uma certa refletibilidade de um senso comum de que isso é bom, porque isso é tecnologia, e a tecnologia é um fim em si mesmo. Né? É um negócio muito doido, porque parece que a gente esqueceu as advertências lá do Marcuse, exatamente acerca dos perigos da tecnologia, né? E da ideologia por detrás da tecnologia. Ou seja, a gente vai ter sempre a ideia de que o que vem da tecnologia é neutro, é positivo, não tem aqui nenhuma ideologia, não tem vieses e não tem nada. E isso é muito sério. Talvez, no fim, isso bate como a coroação da nossa discussão. Ou seja, a gente não pode deixar de pensar que por trás da tecnologia há interesses. E esses interesses, eles precisam ser perguntados, eles precisam ser investigados. Né? Caso contrário, a gente se faz cego numa espécie de miopia facultativa que o pragmatismo nos convida para entender que, então, os resultados positivos postados pelo judiciário como um todo são, por si só, um fim em si mesmo. Não quero dizer que não haja elementos positivos na utilização dessa tecnologia, mas a grande questão é, nós não podemos entender que isso é um fim em si mesmo. Né? E esse é o grande desafio da nossa reflexão. É claro que, de maneira nenhuma, eu quero parecer quixotesca, assumir uma figura quixotesca dizendo o seguinte, não, vamos parar e vamos voltar. Não, não é isso.
mas vamos nos indagar acerca do que está nas entrelinhas, o que está no nosso pano de fundo. Até para que nós comecemos a pensar que a própria estruturação dos algoritmos, seja para questões de mera automação, seja na questão de uma verdadeira transformação, inclusive procedimental, ela precisa ser, na verdade, cercada de, inclusive, um procedimento muito sério para a sua própria estruturação, com accountability, sim, com fairness, com a possibilidade de transparência, inclusive, no próprio modo como ela é estruturada. Não dá simplesmente para o tribunal buscar uma solução na iniciativa privada para resolver um problema ali de números, até porque, como você bem pontuou, a eficiência não é uma eficiência como ela é apresentada, ela não é neutra. Quando se fala em eficiência, tem um cunho valorativo e tem um pano de fundo do para que essa eficiência é buscada. Então, se nós não percebemos que na própria estruturação dos modelos que são apresentados e que muitos deles são feitos internamente no tribunal, não tem uma participação da OAB, e parece que muitas vezes a própria OAB não percebe o próprio papel que deve, até por uma série de fatores, mas não há uma preocupação frequente. Basta pensar no problema que nós aqui está sendo vivenciado, por exemplo, em torno de como que vai ser feita a hiperoralidade pelas sustentações orais, pelas audiências. É uma questão singela dentro desse grande debate em torno dos tribunais online. Mas não há um engajamento das próprias instituições, não há a participação, às vezes, da academia, ela é pontual para o desenvolvimento de um projeto, a sociedade civil ela não é chamada, e esses algoritmos, como nós bem sabemos, e já escrevemos até sobre isso, eles, obviamente, podem, inclusive, ter problemas da própria estruturação. O algoritmo, quando ele é mal dimensionado, ele pode ser enviesado, ele pode ser preconceituoso, ele pode dar uma resposta equivocada. Ou seja, eu preciso de ter uma série de parâmetros, inclusive tecnológicos, que precisam conversar com o direito e que precisam ser levados a sério. Então, é uma questão que perpassa não só a questão dessa pressa por uma solução a qualquer custo, mas também precisa ter uma discussão do próprio jurista que entenda da tecnologia minimamente para conseguir conversar e entender os riscos que ele está ali sendo apresentado, porque normalmente a solução é apresentada quase como uma solução lá Polishop. Os seus problemas acabaram, né? Assim, organizações Tabajara. Aqui o algoritmo vai dar uma resposta, vai resolver o problema. Vamos embarcar nessa e vai dar tudo certo. E me parece que isso, inclusive, acaba criando uma sombra sobre uma discussão extremamente relevante que eu acho que é imperativa nesse atual momento. Gerli, eu diria o seguinte, né? Se Platão, lá na República, ele perguntava quem vigia e vigia, a pergunta hoje é quem programa o programador? Exatamente. Porque se a gente não tiver controle de como é que como é que os processos de alimentação, como é que os processos de treinamento da máquina, e mais, né, como é que, consequentemente, aquela máquina está sendo programada para funcionar, quais são as metodologias do seu funcionamento, nós vamos trabalhar com redes neurais, nós vamos trabalhar com árvores de decisão e por aí vai. Isso é fundamental, porque as consequências elas são gravíssimas, dependendo das escolhas que nós vamos fazer. E até, para quem não é da tecnologia, até para saber se você está trabalhando com um tipo de algoritmo black box ou white box. Ou seja, que você consegue auditá-lo e explicar como ele chegou a uma resposta, ou se a própria tecnologia, como as redes neurais, elas são black box, elas são caixa preta. Então eu não consigo saber a partir de onde que ele chegou a uma resposta. Eu consigo colocar dados de entrada e saída e coloco ele ali para fazer um tipo de aprendizado por várias técnicas para que ele chegue a uma solução. Mas eu não consigo gerar efetiva transparência e explicabilidade em torno do próprio funcionamento. E isso precisa ser percebido, inclusive por nós, da área do direito, para que a gente comece a ter um outro nível de conversa sobre esses assuntos que são apresentados. Eu acho que assim, essa questão, né, do FAT, aqui, ele bate muito e, de certa maneira, ele me coloca para pensar. Só para pontuar para quem está nos ouvindo, FAT é Fairness, Accountability e Transparency. Ou seja, exato, a ideia de que eu tenho um tripé para a estruturação da tecnologia. Continue. Porque eu me preocupo muito com
A partir do uso, né, de processos decisórios, a partir da tecnologia, como é que fica, por exemplo, os deveres de fundamentação da decisão? Como é que fica, consequentemente, a capacidade do decisor, inclusive, se apoiar nessa máquina para, de maneira séria, de maneira substancialmente contraditória, ele conseguir construir essa decisão? Porque qual que é o grande problema? E uma coisa que eu queria pontuar aqui para quem está nos ouvindo, hoje ainda nós não temos algoritmos, não temos um tipo de inteligência IA forte que consiga fazer legal reasoning, que consiga fazer fundamentação das decisões. Mas nós já começamos a desenvolver uma série de algoritmos que servem de suporte para a atividade decisória. Aqui mesmo no Brasil começa a ser desenvolvido alguns algoritmos que vão fazer quase uma pesquisa pronta na hora que o decisor estiver fazendo uma sentença, uma decisão, um voto, e aí ele vai apresentando, digamos assim, fazendo escolhas ou fornecendo possíveis decisões a serem utilizadas como fundamento, um julgado, um precedente do tribunal. E temos um problema, inclusive, que é o machine bias, que não é o viés da máquina, é o viés humano, não é o algorithmic bias. A máquina está enviesada, como em uma série de casos que já estão conhecidos. É o machine bias, é o cidadão, o humano, se apoiar a decisão da máquina de modo irrefletido. É o que eu sempre brinco, que a gente nunca discute qual que é o caminho que o Waze nos apresenta. A gente segue, às vezes ele coloca a gente em umas frias danadas. Então, se você tem um algoritmo que vai apresentar um auxílio para o decisor, inclusive na própria montagem da decisão, fornecendo às vezes até uma pesquisa jurisprudencial pronta, até que ponto que o ser humano vai se ancorar nisso de modo irrefletido, e se isso for mal planejado, se estiver uma indução para determinado sentido, pode ser por erro, pode ser por uma falta de um problema nos dados que foram utilizados, na programação, na técnica, etc, etc. Mas continue. Eu diria até mais. Eu diria o seguinte, né? Lembrando mais uma vez, um dos nossos grandes referenciais teóricos, que é o do Dworkin, né? Existe um negócio chamado teoria dos erros enraizados. Ou seja, às vezes a gente segue um caminho, historicamente, mesmo na construção da ideia do romance em cadeia, absolutamente equivocado, onde a gente não consegue perceber, por um universo de questões e até enviesadas, que nós estamos errados. E aí me preocupa muito como é que a gente agora explica para a máquina esse erro histórico sequencial, porque as estatísticas decisórias vão, consequentemente, conformar esse equívoco de que, na realidade, todos nós estivemos errados durante, sei lá, décadas, consequentemente. Quem é que, tendo direito à potencialidade de transformação e de assumir uma interpretação criativa como o direito tem, vai desprogramar a máquina de que determinados caminhos não devem mais ser seguidos, ainda que, historicamente, essas estatísticas existem. Porque é um problema. A máquina não consegue pensar paradigmaticamente como nós somos cooptados a pensar. Então a gente não consegue fazer, a máquina não consegue fazer um corte e parar para pensar que, olha, O professor Flávio saiu, ele vai voltar aqui. Vamos aguardar o retorno dele. Aí, voltando. Vou mandar um vídeo para ele. eu acho que tem um RAW, igual o de 2001 no algoritmo do Instagram. Mas entrou porque a gente está falando dos tribunais online, eu falo, toda live que fala sobre tecnologia e processo, se ela não tiver um problema de tecnologia, ela realmente não se presta a ser didática na medida em que ela não fala, inclusive, dos riscos. Exato, olha os problemas acontecendo. Quer dizer, se numa simples live a gente tem esses problemas, imagina a gravidade e a seriedade disso quando a gente estiver diante de uma questão de julgamento, uma sustentação oral ou, eventualmente, uma audiência sendo realizada pela modalidade remota. Né? Esses desafios, eles são desafios extremamente complicados, vamos pensar assim. Mas
só para eu resgatar a fala anterior, antes da máquina me derrubar, né? Quer dizer, quem é que vai mostrar para a máquina que exatamente, às vezes, uma mudança legislativa substancial, como, por exemplo, o CPC 2015, ele joga por terra verdadeiros quilos e quilos de jurisprudência. Ou seja, a gente tem que começar... Sem dúvida. Perdão? Jurisprudência defensiva. Inclusive, vários dispositivos foram pensados para derrubar entendimentos de jurisprudência defensiva dos tribunais. Principalmente. Então, quer dizer... 202, parágrafo 4º, por exemplo, só para falar um exemplo. Sim. E aí esse desafio, ele é um desafio muito complicado, né? Porque a gente imagina muitas vezes esse processo de aprendizagem como um processo onde você está sempre fornecendo e alimentando. Mas em algum momento essa máquina ela tem que fazer dieta em razão da alimentação. Ela precisa aqui dessa filtragem, ela precisa dessa manutenção. E os mecanismos de transparência e accountability, eles são fundamentais para a gente poder pensar essa sistemática. E sem falar que, na verdade, do ponto de vista, inclusive, de decisões humanas, mudando um pouquinho o enfoque, mas discutindo, por exemplo, o viés cognitivo, você tem, por exemplo, viés estereótipo, que mostra que como as decisões humanas, às vezes, são preconceituosas em relação a determinadas pessoas, envolvendo algumas minorias, etc. Se eu alimento esses dados, como aconteceu no caso americano do Compass, lá no caso Loomis, lá de Wisconsin, o caso Loomis, na verdade, ele demonstra que existiram um sem número de decisões de juízes humanos que foram utilizados para alimentar o Compass e que acabaram reproduzindo um preconceito em relação aos latinos e negros nos Estados Unidos. Então, na verdade, o Compass ele é uma demonstração, inclusive, que o ser humano é lindeza, que é, inclusive, fruto daquele nosso livro que está indo para a segunda edição. Mas o nosso tempo está acabando, Flávio, então eu preciso passar para você fazer uma fala final em torno da nossa pergunta. O tribunal pode ser reduzido a um serviço, a um local? O que a jurisdição constitucionalizada, com emprego de tecnologia, tem a nos passar? Tá. Eu acho que, na realidade, quando o Susskind faz essa pergunta, né, se ele é um local ou se ele é um serviço, a resposta é que ele não é nenhum dos dois. Ou seja, a atividade jurisdicional ela é algo muito maior e ela exatamente está ligada à capacidade de funcionar não como um local, eu diria que, trabalhando na perspectiva habermasiana, como um guardador de lugar. Ou seja, ele é um locus para o debate. Ele é um locus para que essa comunidade de princípio reflita acerca da sua história institucional, reflita acerca do padrão ou do, sei lá, da teoria, da concepção, como diria Dworkin, de democracia, de direitos fundamentais, que ela quer para ela mesma e, consequentemente, ali seja uma caixa de ressonância para que esse debate, de maneira qualificada, de maneira séria e de maneira isonômica, ele possa verdadeiramente acontecer. Ou seja, ele é um locus de um processo de aprendizado histórico-institucional fundamental. Isso não é um mero lugar. Isso não é também um serviço a ser feito. Ou seja, ele é condição para que o conceito de democracia seja compreendido de maneira realmente adequadamente séria para nós. Eu diria que é isso. Né? Acima de tudo, a atividade jurisdicional, ou principalmente a atividade processual, é democracia. E democracia não é, então, votar e ser votado, não é meramente a existência de direitos políticos, mas são as condições de nós, participantes da sociedade, definirmos entre nós, e num debate entre nós, consequentemente, como nós vamos viver a nossa vida à luz daquilo que nós chamamos de direito para nós. Excelente, Flávio. Não tem como te agradecer, meu amigo. Foi um prazer. Pena que o tempo passa muito rápido e aí a gente não tem condição, mas esse debate nosso vai continuar muito em outros âmbitos, inclusive. Queria aqui só fazer uma saudação aqui ao professor Antônio do Passo Cabral, que acabou de entrar, um grande parceiro, faz parte lá da rede internacional Procnet. Todos nós estamos com os grupos de Telegram, que nós estamos apresentando muito material aí, e fica à disposição para todos. Saudar aqui todos os amigos que estiveram conosco, falar que foi um prazer e deixar aqui desde já o convite para as próximas lives processuais democráticas aqui do programa de pós-graduação da PUC Minas. Vai ser um prazer tê-los aqui
E, Flávio, a gente continua debatendo, como sempre, quase todos os dias das nossas vidas. Exatamente. Um abraço forte, meu irmão, e até breve. Saudade de ti, Dierle. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Um grande abraço para todos, Cabral, João, Beck, Omati, Ângela e todo mundo. Muitíssimo obrigado, gente. Grande abraço para todos e até breve.